Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Gestão Executiva e hoje nós convidamos aí uma grande profissional que a gente vai bater um papo bem gostoso, né, com essa pessoa que milita aí muito em todas as áreas e principalmente quando a gente fala em empregabilidade e fala também em empreendedorismo, né? Então apresento para vocês a Jéssica Santiago. Jéssica, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Prazer também estar aqui na TV Relacionamento. Perfeito. Jéssica, muita gente já te conhece, mas para os internautas que ainda não te conhecem, por favor, queria que você falasse um pouquinho sobre você. Onde você nasceu, a sua carreira, o que você estudou, por onde você passou. Fica à vontade. Maravilha. Eu sou de São Paulo mesmo, toda a minha carreira foi feita, né, está sendo construída ainda mais aqui mesmo em São Paulo. A minha formação inicial é em comércio exterior, mas toda a minha carreira é em recursos humanos. E eu tenho uma formação em recursos humanos, uma formação internacional e mais de 50 certificados só de estudos sobre o comportamento humano. Que bacana! Justamente para conseguir, na área de recursos humanos, conseguir ajudar o máximo de pessoas possível, seja o empresário, seja o profissional ou mesmo o executivo. E quando eu falo, né, você pediu para eu me apresentar, falar de mim, pessoa, isso. Mas na verdade, quando eu falo daquilo que eu faço na empresa, daquilo que eu sou como profissional, eu estou contando a minha história. Porque tudo que eu faço e a forma como eu faço tem a ver com as próprias necessidades que eu tive e precisei encontrar uma solução. Então eu mesma apliquei e hoje, da forma como eu fui ajudada, eu ajudo os empresários e também os profissionais. Muito legal. Jéssica, em que momento, por exemplo, quando você fazia o ensino médio, você sabia que você era mais de humanas do que exatas ou área de saúde? Já tinha alguma coisa em você? Ou assim, foi porque você acabou arrumando um emprego nessa área e gostou? Qual que foi o feeling disso daí? Uma boa pergunta, porque eu sempre fui muito boa em lidar com pessoas, em lidar com conflitos, seja na escola, no ensino médio, ou mesmo na família, ou no ambiente de trabalho. Eu comecei a trabalhar ainda na adolescência, mas também sempre fui muito boa de exatas, matemática, física, química, né? Então, eu sempre busquei, já que tinha um bom conhecimento nos dois, conseguir equilibrar os dois. Porque me surgia, na verdade, a dúvida, né? Tem gente que diz, é bom em exata, há pessoas que dizem, sou boa em humanas. Ah, mas eu consigo administrar os dois. E agora? No que eu sou boa? Em nada? E, na verdade, eu tive que aprender ao longo do tempo a administrar os dois e usar isso a meu favor. Perfeito. Naquela época você não sabia nem que as pessoas tinham diversos perfis, né? Eu já sabia. Eu já sabia, vou te dizer o porquê. Na escola, há diversos perfis de professores, de alunos. Na família, minha família é enorme, tem perfis totalmente diferentes. E por isso que hoje o meu objeto de estudo é o comportamento humano. Porque desde aquela época eu queria entender, né? Porque que, um exemplo, minha avó teve 13 filhos, cada um com perfis diferentes. Não tinha televisão na época. Não tinha televisão, não, de forma alguma, nem rádio. Né? Como que eles tiveram perfis diferentes, com a mesma criação, e tomaram rumos tão diferentes? Todo mundo comia a mesma coisa, exato. Todo mundo dormia na mesma casa. Isso. E já ali na adolescência, eu já sabia quais exemplos na família e na escola eu queria seguir e quais não. Só precisei, ao longo dos anos, aprender que direcionamento eu daria, mas eu já tinha tomado essa decisão. Então, é por isso que eu sempre falo até para os meus clientes, né? Quando nós vamos falar sobre a parte profissional, a gente começa falando quem é você, pessoa, sua família, tua constituição familiar, as pessoas que foram influentes na sua vida, quem são elas? E começou lá na infância, na adolescência, que molda o executivo de hoje, o empresário de hoje, a forma como ele faz o que faz. É o que eu acredito e a minha experiência prova isso. Bacana. Não, e a gente está falando realmente de um negócio muito sério. Eu tinha necessidade de saber, porque, por exemplo,
você pega duas pessoas. Então, Ok. um piloto de um caça supersônico. E aquele rapaz fica no estacionamento controlando quem entra e quem sai. Se você trocar os dois, os dois morrem. O piloto, porque aquilo dá muito tédio, e o da garagem lá, você pega o supersônico, põe na experiência, morre. Exato. Né? Então, o quanto mais a pessoa tiver dentro do perfil, no trabalho dele, seja próprio, seja funcionário de empresa, mas assim, estiver mais próximo ao perfil dele, vai ser mais prazeroso. Ele vai produzir mais para ele e para a empresa. Com certeza. Porque assim, a pessoa que está infeliz naquilo que faz, nada rende. E ela fica doente. Sim. E a empresa também. E é justamente por isso que eu atuo tanto com o profissional e o executivo e também o empresário, porque o empresário ele precisa de um auxílio para conseguir conduzir esses perfis, conseguir identificar como colocar cada um no seu devido lugar, fazendo o que ama e também amando o que tem que ser feito. Ok. Né? Porque a pessoa é de vendas, um exemplo, Certo. a pessoa é de vendas. A forma como ela atua de vendas no meu negócio é diferente de como ela atua no teu negócio, que é diferente de como essa pessoa de vendas atua no negócio do nosso espectador. E é o mesmo profissional, vendas. Sim. Mas como é feito muda um pouco. Exato. É. Então ele também tem que ser direcionado no como é feito. Que aí a gente entra numa outra questão. Quando os empresários dizem assim, Jéssica, o profissional veio com vícios da outra empresa. Okay. Eu tenho que eliminar. Temos que eliminar mesmo ou aprender a utilizar esse vício a favor agora do seu negócio? Sim. Ou reaprender, né? Ou reaprender, né? E reaprender também não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, né? É difícil. Exatamente. A gente mesmo sente isso, não é verdade? Nós temos resistência ao novo. Temos. E volta para a zona de conforto, né? Sim, e volta para a zona de conforto, exatamente. Fica lá, né? Sim. Quietinho, sendo que pode expandir essa zona. Exato. Expandir a zona, né? Ô Jéssica, mas assim, por isso que muitas vezes, nos dias de hoje, você tem muita gente infeliz. Porque acabou escolhendo uma profissão errada, acabou escolhendo parceiro de convivência errado, porque não sabia. Uma coisa é na festa, depois o dia a dia é diferente. Na sua opinião, como é que, eu não digo o caminho das pedras, mas o início para uma convivência, ou seja, pessoas, né, entre pessoas ou entre pessoas dentro da empresa? Ok, 2 pontos. Primeiro, se conhecer. Esse é o primeiro. E segundo, se aceita. Aceita como você é. Okay. Se conheça, saiba quem você é. Saiba. Para que, se conhecendo, você evite entrar em determinadas situações, evite determinados conflitos, ou evite por um caminho que você sabe que não vai dar certo. Então, se conheça. Isso é muito importante. E se aceite, porque quando começa esse trabalho de autoconhecimento, não é fácil. Às vezes a pessoa se auto-sabota, né? A pessoa se auto-sabota, exato. Porque quando ela começa a se conhecer, ela fala assim, eu sou muito bom nisso. E ela não aceita que é boa. E o contrário também. Ela olha para ela, né? Porque o autoconhecimento, você se olha no espelho, ela olha para ela e fala assim, eu não acredito que eu tenho esse demoninho, vamos colocar assim, né? Que eu sou isso, eu não quero isso para mim. E aí ela tem que se reconciliar, ela também tem que aceitar. Exato. Para que ela possa fazer as mudanças necessárias. Então, a aceitação ela é muito importante, tanto no que você é bom, também naquilo que você precisa mudar, melhorar, para chegar no objetivo que você quer e você descobriu esse objetivo, o caminho lá no autoconhecimento. Essas são as 2 coisas principais que devem ser feitas dentro da minha experiência. Tá. Qual o melhor momento de mudança? Tem alguma coisa? Final da adolescência, depois de tanto tempo de empresa, sei lá, o executivo ele está bem num determinado cargo e de repente ele é alçado a diretor e vira um péssimo diretor. Porque dá um poder maior do que aquilo que ele, talvez, pro perfil dele. Né?
Eu não tenho uma resposta pronta para te dizer qual é o momento de mudança, porque cada um tem o seu tempo, Certo. cada um tem o seu momento. E outra coisa, eu posso olhar para o Joãozinho e falar assim, ai meu Deus, o Joãozinho tinha que mudar isso. Mas o Joãozinho está feliz do jeito que ele está. Ok. Então, se eu vejo o problema no Joãozinho, o Joãozinho não vê o problema nele, então não adianta. O problema só vai ser problema quando o Joãozinho entender que é um problema. Quando ele entender que é hora de mudar. Então, cada um tem o seu passo. Tem a ver com o ambiente que a pessoa está, tem a ver com o conhecimento que ela adquire, né? Certo. Então, eu acredito que não existe uma resposta certa qual o momento de mudança. Mas, desde a adolescência, né, aquela transição de infância para adolescência, é importante já ir trabalhando essa questão do autoconhecimento. Se a pessoa trabalha o autoconhecimento constantemente ela estará fazendo pequenos ajustes para ser pelo menos 1% melhor todos os dias. Ok, isso faz diferença grande. Muita diferença. Sem dúvida. E aí no autoconhecimento ela vai entender se ela está ganhando 2x como gerente, ela está feliz, se ela deve aceitar ganhar 3x e virar diretor e ser infeliz. E fazer os outros infelizes também. E fazer os outros infelizes e destruir a carreira profissional dela, se destruir. Mas se ela não se conhece ou se ela não sabe o objetivo que ela quer alcançar, ela não consegue, ela não vai ter sucesso. Então eu volto no autoconhecimento e também na aceitação, que ela é fundamental. Ô Jéssica, você que atua falando com pessoas de todos os tipos, tanto funcionários de empresas, quanto já os patrões mesmo do seu próprio negócio, você tem também clientes seus, eu não ia falar pacientes, mas não, são clientes seus, que são funcionários públicos? Que são funcionários públicos, sim. E é diferente a tratativa com eles? Não é diferente. As dificuldades que os funcionários públicos possuem são as mesmas de quem trabalha em uma empresa privada. São as mesmas, eu diria. Os sonhos também. Tá. E eu diria que exige uma coragem a mais, uma mudança até de pensamento e uma coragem para conseguir fazer aquilo que realmente gosta. Porque a grande parte dos que são meus clientes, eles não estão felizes na posição em que encontram. Entendi. Tá? Mas não existe diferença. Porque é interessante assim, a pessoa fala, eu gosto de ser empreendedor. Tá. Ele pode ser empreendedor funcionário da empresa. Deve. Ele pensa fora da caixa, faz as coisas acontecerem. Isso é bacana. Do que aquele que fala assim, não, eu só faço o que me manda fazer. Sim. Tem os dois perfis. Tem. Só que lá na frente as coisas, um vai estar mais na frente e o outro não. É justamente por isso que eu digo que a pessoa ela precisa amar o que ela faz, mas também ela precisa amar fazer o que tem que ser feito. Isso também é essencial, Sim. né? Porque cada empresa ela tem a sua cultura e cada profissional tem a sua própria cultura também. Sim. Né? E como que a gente alinha isso? Fazendo o que tem que ser feito. O que precisa ser feito? Não adianta brigar, reclamar, discutir. Faça o que tem que ser feito. Se fazer o que tem que ser feito é ter uma conversa construtiva, tenha. Se fazer o que tem que ser feito é cumprir o teu papel da forma, vai lá e faz. Né? Isso é muito importante. Isso falando do funcionário, tá? Sim. Mas por outro lado, a empresa, ou o empresário, né? Para quem atua para quem está começando, às vezes a empresa é o dono mais um. Ele também tem que estabelecer e mostrar isso para o funcionário, qual que é a cultura dele, a forma que ele quer trabalhar. Ele não pode estar perdido, senão ele piora a situação. É justamente por isso que eu trabalho com os dois lados, né? Para que eles entrem, estejam no mesmo objetivo, saibam um se comunicar com o outro. Mas isso na vida prática é difícil, porque você vê, vamos imaginar assim um restaurante pequeno, né? A visão do garçom, trabalha tudo no mesmo ambiente, a visão do garçom é receber gorjeta. Sim. A visão do maître é que aquele cliente volte. A visão do gerente é que não só aquele cliente volte, mas traga um novo cliente.
e a visão do dono do restaurante é abrir outro restaurante. Então, você equalizar as visões para que tudo fique em harmonia não é uma tarefa fácil. Não, mas ela começa na empresa. Ele quer abrir um outro restaurante, ok. Como ele quer que seja a tratativa? Como ele quer que o cliente deles vá até o restaurante? Como ele quer a decoração do restaurante? Como ele quer tratar os clientes? Como ele quer que seja feito isso? Quando ele decide como ele quer fazer, ele tem que trazer um time. E não é fácil formar esse time. Trazer um time que se identifique com o como dele. Quando ele traz um time que se identifique com o como, o garçom ele vai querer gorjeta, mas ele vai dar um sentimento a essa gorjeta. Todo mundo vai ter a sua própria visão do seu cargo, da tua função, e todo mundo vai querer ganhar dinheiro, com certeza. Exato. Mas, ao mesmo tempo, todos também estão alinhados com o objetivo ali do restaurante. Isso é fácil? Não é. É simples, tá? É muito simples, mas não é fácil. É um desafio. E as pessoas envolvidas precisam querer, estar decididas a querer fazer dessa forma. Mas ela dá muito mais resultado, isso eu te garanto. Ok. Ô, Jéssica, normalmente seus clientes já são mais executivos. Também. Ganham um pouco melhor. O mais duro é quando você vai ter uma conversa desse tipo com quem ganha um salário mínimo. Sim. E que, assim, ele, na verdade, embora você fale 1000 vezes que ele não pode gastar mais do que ganha, né? Todas aquelas coisas, a realidade do dia a dia de sobrevivência é difícil. Sim. Essa pessoa, quando você fala, a absorção dela é mais de bater contra, ou você sente que ela escuta bem? Lógico que varia de pessoa para pessoa. Ela escuta muito bem, ela aceita e ela age, que é o mais importante, né? Agir, fazer aquilo que tem que ser feito. Porém, a curva de aprendizagem e o tempo que ela leva para chegar naquele objetivo é maior, porque existem alguns recursos internos e externos que ela precisa adquirir. Então, essa curva é um pouco maior. Mas a pessoa consegue. Isso tem a ver com a minha história também. Que bacana. Conta um pouquinho aí. Isso tem a ver com a minha história, porque quando eu comecei a trabalhar com um salário mínimo para ajudar no básico, do básico da minha casa, né? Com os meus pais. Então ela começou assim. Então foi uma construção. Mas você tinha ciência que precisava fazer aquilo, né? Eu tinha ciência que eu precisava fazer alguma coisa. O que eu não sabia, mas eu tinha ciência que precisava fazer alguma coisa, né? E um dos ensinamentos que a minha mãe me deu, eu sou muito grata a ela a isso, é estude, conheça. Maravilha. É tanto que eu até falo para as meninas da minha equipe, eu já li o Aurélio 3 vezes, porque quando eu aprendi a ler, minha mãe falou assim: filha, você não tem que assistir TV igual a mamãe, você tem que ler. Mãe, então me dá um livro. Eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Tem esse livro aqui, o que é isso? Mãe, é um Aurélio, é um dicionário, então você vai ler. Mãe, terminei de ler o Aurélio. Eu lembro como se fosse hoje. Eu não tinha nem 6 anos. Para os jovens que estão nos assistindo, o Aurélio de antigamente é o Google de hoje. É o Google de hoje. Exatamente. E assim, até os meus 11 anos de idade, eu já tinha lido o Aurélio 3 vezes. Então, aí a gente entra num outro tema, né? Quando você vai construir a sua carreira para sair de um salário mínimo para uma vida digna, né? Porque quem tem menos recursos, ele sai do nada para o digno. Sim, exatamente. E depois sair do digno para ele realizar os sonhos dele, o caminho é o conhecimento. Quanto mais conhecimento ele tiver, mais rápido ele vai chegar lá. Porque tem aquilo que ele sabe, aquilo que ele não sabe, e aquilo que ele não sabe, que é pior ainda. Ele nem sabia que ele não sabia aquilo. Mas quando ele descobre, ele dá aquele clique. Então é isso que eu tenho que fazer para chegar até lá. Mas é possível. É muito possível. Mas depende da ação. Primeiro tem que querer, tem que ter humildade para aceitar, tem que querer e agir. Ame fazer o que tem que ser feito. É fácil? Não, não é fácil. Mas o resultado vale a pena. Eu costumo dizer que é como subir uma montanha. Quem já
escalou uma montanha, ou uma rocha que seja, mesmo talvez aqui no interior de São Paulo, em Atibaia, por exemplo, não é fácil, mesmo uma rocha pequena, não é fácil a caminhada. Mas quando você sobe e vê aquela paisagem, você fala, poxa vida, valeu a pena todo o esforço. Na vida eu não vejo diferença. Você me fez lembrar aí um pensamento do Sun Tzu, da arte da guerra, que eu gosto muito. Ele fala assim, também gosto. O rio atinge seus objetivos que aprendeu a contornar os obstáculos. Isso. Então, se a gente pensar como água, nós temos que ir nos moldando a forma que a gente precisar, né? Para conseguir atingir os objetivos. E no fim das contas, tanto quem tem menos recursos internos e externos, como aquele que nos ouve e já tem esses recursos, ambos terão obstáculos. Exato. Ambos estão no jogo do mercado de trabalho, cada um no seu nível, mas cada um tem o seu obstáculo. Perfeito. Né? Então ambos precisam seguir o que nós estamos conversando aqui, de se abrir para o conhecimento, de fazer o que tem que ser feito. Não reclama por conta do que te falta, mas faz o que tem que ser feito com aquilo que você tem, que vai chegar lá, cada um no seu passo, cada um no seu objetivo, dá certo. Perfeito. Ô Jéssica, pode ser que algum dos internautas esteja na dúvida assim, quem que realmente é essa moça? Ela é uma consultora de recursos humanos, ela recoloca as pessoas no mercado, ela estuda o perfil comportamental da gente. Fala um pouquinho mais sobre isso. Tá. O que eu faço? 3 coisas. Sou sim consultora em recursos humanos para as empresas. Atuo na recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Headhunter também. E dou o direcionamento para os profissionais desenvolverem a sua carreira. Não importa se ele está no estágio de desempregado, está buscando emprego, ou se ele está trabalhando e já está com o espírito de desempregado, porque ele quer trocar, porque ele não está satisfeito, ou ele quer crescer na carreira. São os 3 serviços que eu tenho. A parte de avaliação comportamental, entre as outras especializações que eu tenho, são ferramentas para ajudá-los a chegar no resultado que querem, sejam as empresas, seja o profissional, o executivo. São ferramentas e são muitas e diversas, porque os perfis são muitos e diversos. Exatamente. Tá ótimo. Ô Jéssica, eu fiquei encantado aí com o nosso bate-papo. Que bom. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os internautas e também, se você desejar, os seus contatos. Ótimo. A mensagem que eu quero deixar, eu até falei aqui nesse nosso bate-papo, ame aquilo que você faz. Ame o que você faz. Só que mais importante, ame fazer o que tem que ser feito. Aí você vai ter sucesso. É o que eu sigo na minha vida, é assim que eu direciono a minha empresa e a minha equipe. Bacana. Essa é a mensagem que eu deixo. E para entrar em contato conosco nas redes sociais, encontra como Jéssica Santiago Carreira, tanto no Instagram, Facebook e LinkedIn, e também no YouTube, tá? Jéssica Santiago Carreira. E pode nos chamar no WhatsApp, DDD 11 de São Paulo, né? Código 55 no Brasil, 11 São Paulo, 980 93 5494. Pode ligar ou mandar um WhatsApp que nós vamos ajudar naquilo que precisa. Perfeito. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então, essa grande profissional Jéssica Santiago, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.